Bom, muito bom dia. Quem está falando aqui é o juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. No momento, 10 horas e 21 minutos. Felizes aqueles que descansam, dormem bem, não é? Nós temos que estar aqui nas tarefas. Hoje é terça-feira, 28 de julho, terça-feira, 28 de julho de 2020, horário 10h22 da manhã. Terça-feira, 22 de julho de 2020, horário 10 horas e 22 minutos. Então, quem está falando é o juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Atenção, atenção, juízes em campo. Atenção, atenção, 60 agências de inteligência. Atenção, satélite. A operação Flashback, que tem 180 mandatos de prisão e que a maioria é de terroristas, narcotraficantes do sexo feminino, que opera nos governos do Nordeste, Alagoas, Bahia, Maranhão, Fortaleza, enfim, toda a parte do Nordeste. Ela também está conjunta com a operação da Polícia Federal NIT George, a NIT George, em Alagoas. Então, o que acontece? Esta facção criminosa, narcotraficante, que ela trabalha também para o Cartel dos Soles, para o Foro de São Paulo, é uma facção de justiceiros. As mulheres foram encarregadas de fazer o julgamento do narcotráfico. Então, elas fazem o julgamento do narcotráfico, estas mulheres, e mandam executar todos os que não colaboraram com a facção criminosa, que são várias facções criminosas que operam para o Cartel dos Soles, para o Foro de São Paulo, para o cartel, os cartéis internacionais, e também das Farc, da LN, da Jihad, do Hezbollah, do Hamas, das Farc, do LN, das facções mexicanas, todas elas. Você olha para as terroristas e para as narcotraficantes, são mulheres lindas, cheias de joias, mulheres que você diz assim, unhas bem feitas, cabelos, tratamentos de beleza, mulheres fora de suspeita, mas elas são narcoterroristas, assassinas, genocidas, mandam matar a todos os políticos, a todos os empresários, fora e dentro do presídio. Manda matar. Então nós temos 180 mandatos de prisão e também a Polícia Federal em Alagoas tem uma quantidade também bastante expressiva da Midnight, da NIT George. A operação em Alagoas, ela se intitula NIT George. E também é expressiva. Nós estamos mais ou menos com 400 mandatos de prisão para essa facção criminosa do narcotráfico. Ela já estava em execução na madrugada e agora estamos fazendo as prisões das mais notadas, né? Então, são mulheres fantásticas, mulheres muito bonitas. Você olha assim e diz assim, pô, essa mulher... E elas são bem femininas. Elas são mulheres assim, bem apetitosas, né?
cheias de malham, né? Elas malham, elas fazem todo tipo de expressão física, elas têm personal training, mas elas são muito perspicazes no manejo das armas. Elas têm metralhadoras, elas têm pistolas, elas têm granadas, elas trabalham também com RPGs, entendem? Então, a Flashback uma do Ministério da Justiça, já determinou a prisão destas pessoas em todos os estados do Nordeste, porque eles estão justiçando dentro e fora da prisão a todos aqueles que não aportaram com capital para o Cartel do Soles, para o Foro de São Paulo, para as facções internacionais do narcotráfico. Então, mais uma vez, tornamos a advertir, né? A que você, senador do crime, são 40 senadores que agora estão fazendo vamos dizer assim, foi feito 40 senadores, mais 100 deputados federais, ou 200 ou 320 deputados federais, que fazem frente a uma afeição ao Partido Comunista Chinês, alegando que querem fazer negócios, um bom tratamento com a República Popular da China. O Xi Jinping, senhoras e senhores, ele está matando a população da China. Agora ele soltou outras pandemias lá, que é a lepra. A lepra já está solta e pode se transformar numa pandemia se os chineses saírem de lá e se locomoverem para qualquer outro lugar do planeta, vão fazer com que essa bactéria, que não é um vírus, torno a repetir, são todas plásticas, todas feitas de material plástico, elas são impenetráveis. Então fica difícil você combater estas pandemias, que elas são efetivamente assassinas, estão matando a população do planeta. Então tudo isso já é visto, já é conhecido, então nós temos que reagir. Então os senadores, 40 senadores, deputados federais, nós conhecemos vocês, sabemos quem vocês são. Então, por favor, não queremos vocês no convívio com o Partido Comunista Chinês. Tá bom, senhores? Queremos que vocês saiam daí o mais rápido possível, porque o presidente Bolsonaro ele já tem a outorga do justiciamento através da Lei 13.810, que permite a prisão imediata e também o confisco de ativos financeiros de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Ele não precisa justificar que a Polícia Federal, por que prendeu o senador ou o deputado federal, ou o ministro da Justiça, ou o ministro do Supremo Tribunal Federal. Todos vão ser presos somente através de uma canetada do presidente do Executivo, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Ele determina, ele tem a jurisprudência da Lei 13.810 e faz imediatamente a prisão agora. Eu quero botar preso Dias Toffoli, pronto. Aí vem o ministro da Justiça, alega múltiplos crimes contra a Constituição do Brasil. Só é necessário isso. E aí o Dias Toffoli vai preso. Celso de Mello, múltiplos crimes contra a Constituição da República Federativa do Brasil. Aí ele vai preso. E são confiscados também os seus bens. Porque
a ONU determinou que é possível, não é mais necessário a verbação pelo Senado Federal, não é mais necessário a verbação da Câmara dos Deputados, não é mais a verbação necessária da OAB, da CGU, não é mais necessário a verbação absoluta de nada. Então, o senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, através da Lei 13.810 de junho de 2019, ele tem a outorga para fazer a executoriedade. Então, vamos lá? O direito internacional determinou que a Lei 13.810 de junho de 2019 proceda com outorga da ONU. O Conselho de Segurança da ONU não pode intervir. Os 10 lá, os 5 que compõem o Conselho, os 10 que compõem o Conselho e os 5 que foram os fundadores da ONU podem intervir, não pode dizer não, eu voto contra, não pode prender o Toffoli, não pode prender o senador, não pode prender o deputado federal, não podem intervir. O Conselho Geral da ONU de Segurança não pode intervir. Eles não podem dizer absolutamente nenhuma opinião. Então, o senhor Jair Messias Bolsonaro, através da Lei 13.810 do Conselho de Segurança da ONU, a ONU determina a executoriedade imediata dele determinar a prisão dos senadores, dos deputados federais, dos membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, de governador, de prefeito, de quem for aqui na República Federativa do Brasil, a imediata prisão e confisco de todos os seus bens, como também de bancos, como também de empresas, o que for. O senhor Jair Messias Bolsonaro, ele pode imediatamente fazer a executoriedade. Estamos entendidos? Ele tem a imediata autonomia, ele está totalmente habilitado a prender a quem ele queira, como queira, no horário que ele quiser, na hora que ele bem determinar. Estamos entendidos? Então eu peço a vocês que vocês repassem isto o máximo possível. Eu estou falando baixo porque eu tenho a minha mamãe de 94 anos que ela está descansando, entendem? Então é isso que está acontecendo. Eu quero agradecer a Yahoo, que é o nome do Deus Todo-Poderoso, Yahoo, o Deus que se fez carne, habitou entre nós, e que vocês têm o nome conhecido dele como Jesus, porque os rabinos da época falaram, caramba, ele é Yahoo, ele é o Deus que se fez carne, habitou entre nós, e ele subiu aos céus. Então, como é que nós vamos ter que negar esse homem para a gente salvar nossas vidas? Porque as pessoas vão vir e vão querer matar a gente. Então, eles botaram, bota o rei dos judeus, bota o nome popular, Jesus, que tinha muita gente que se chamava Jesus na época. Bota Jesus da cruz, Jesus Cristo, entendeu? O Yeshua HaMartir, que é uma extensão do nome de Yahoo. Então, eu quero dar uma bênção a todos vocês e quero que vocês transmitam isso para o nosso presidente da República, que ele tem na sua caneta a executoriedade imediata de decretar prisão
de qualquer pessoa. Ele chega e fala assim, você, sim, eu tenho aqui pela Polícia Federal que você cometeu descaminho, roubo, que você cometeu um assassinato, você matou a tua mulher, ou que você roubou quando estava na secretaria tal, aqui está todo o processo, então você vai preso agora. Aí ele manda a Polícia Federal ela tem a executoriedade e não pode o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Justiça, do Supremo Tribunal de Justiça, o juiz presidente dos 27 estados, dos palácios de justiça, não podem intervir. Ninguém pode intervir, porque se trata da Lei 13.810, que lhe dá autoridade de executoriedade ao Executivo, ao Presidente da República, a que ele opere dentro da lei vigente que se encontra o Brasil, que nós estamos na lei marcial, nós estamos em guerra contra o narcotráfico mundial, contra o narcoterrorismo, e já foram identificados o Foro de São Paulo, foi identificado o cartel, todos os cartéis de narcotráfico, e agora, nestas horas, nós já temos mandados de prisão de 180 pessoas ligadas a uma facção que faz o julgamento do narcotráfico. Colocaram assim como se fosse julgamento do narcotráfico, mas em realidade são membros da máfia Jassara, são membros que estão executando todas as pessoas, queima de arquivo, né? Em todos os estados do Nordeste. Então, o nome da operação é Flashback. E também a Polícia Federal está fazendo a operação Nit George, em Alagoas, que também tem tem a mesma quantidade de pessoas. E, pasmem, a maioria das pessoas são mulheres, muito bonitas. Você sai na rua e, você fica admirado com a beleza das mulheres. Cabelo comprido, unhas feitas, corpo malhado. Pessoas fora de suspeita. Elas são todas bem femininas, mas elas levam na sua pochete as suas metralhadoras, as suas RPGs, as suas pistolas, e elas matam ou mandam executar. Estamos entendidos? Então viralize isto o máximo possível e que chegue aos ouvidos do nosso presidente da República, que ele já tem, através da Lei 13.810 de 2019, a executoriedade de prisão a quem ele bem entender, com provas, é claro, de que o sujeito cometeu ou está respondendo a crime na Justiça Federal, na Justiça Civil, ou qualquer crime que ele esteja cometendo e que ele não foi alcançado pelo Conselho, ou como se diz, o Conselho de Ética. Aqui no Brasil, vocês falam de Conselho de Ética, que nunca foi sequer votado quem ia ser presidente do Conselho de Ética, quem ia fazer parte do Conselho de Ética, nunca. Então não tem ninguém no Senado Federal que faça parte desse conselho e muito menos não existe esse conselho. E também na Câmara de Deputados nunca votaram quem ia ser o presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados Federais, nunca existiu presidente do conselho, nunca foi votado ninguém para fazer parte desse conselho. Então, não tendo o Conselho de Ética para caçar os infratores que estão todos lá roubando da população, roubando do povo brasileiro, o senhor presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, tem a outorga da Lei 13.810
810 de 2019 para imediata executoriedade de prisão. Prisão. O sujeito não vai, ele não tem direito a habeas corpus, ele não tem direito a intervenção do presidente do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, ele não tem direito a nada, porque ele é considerado um narcotraficante terrorista. Entenderam? Porque ele faz parte do Foro de São Paulo, do Cartel do Solis. Estamos entendidos? Entenderam como é que a banda toca? Com a pita? Deu para entender? Estão entendendo? Então é assim que o senhor Jair Messias Bolsonaro ele deve proceder de agora para frente. Acabou. Então o MDB, o DEM, que saíram do Centrão, ou que querem fazer força, ou que querem mostrar força, não aprovando a reforma do imposto único, fazer ou querer roubar 177 bilhões. Eles esconderam 177 bilhões para gastar em campanha política, com mais o que eles têm no porão do Tribunal Superior Eleitoral. Que eles querem esse dinheiro. Aí eles chegam e dizem assim, pô, eu perdi as eleições, mas eu estou milionário, estou com 4 milhões, 10 milhões, o mais ralé vai levar 4, 5 milhões, porque os mais graúdos vão levar bilhões, entenderam? Você sabe que são 177 bilhões, com mais o fundo partidário, com mais aquilo outro, é um roubo de terroristas. Eles são terroristas. Então, a Lei 13.810 determina a executoriedade do senhor presidente da República, que ele dá uma canetada e fala assim, Dias Toffoli está preso por crimes contra a Constituição. Pronto. Polícia Federal determine a prisão imediata. Aí ele é preso e também é preso confiscado os bens. Entenderam? Deu para entender? É assim que a banda toca. Viralize isto o mais rápido possível. Tá bom? Obrigado.